Olá, crianças do Abismo, tudo bom? Aqui é o Vinícius falando. Tô fazendo essa pequena abertura antes da live porque a gente tomou direitos autorais na live original. Então eu precisei baixar o vídeo, cortar as partes onde a gente tomou direito autoral. Então eu coloquei alguns links de apoio aqui na descrição, onde vocês vão poder interagir com a proposta original do Malamute, tá bom? Peço aí desculpas pela demora e aproveitem o vídeo 93. Até a próxima. Olá, crianças do abismo! Aê! Olá, gente. Finalmente! Estamos de volta com mais um Barbalon, a iniciativa aqui do Calem. Vamos primeiro, quero apresentar todos que estão presentes. Aqui ao meu lado esquerdo, Breno. E aí, pessoal, mais um dia nessa indústria vital. Aqui acima está a Raquelzinha. Boa noite, crianças. E aqui na minha diagonal temos o nosso convidado, Malamute. E aí, meu querido? Aê! Muito bem, gente. Que bom. Tô felizão de estar aqui. Isso aí. Então, antes da gente começar a bater papo e derramar muita cerveja em cima desse papo astronáutico, vou dar os recadinhos habituais aqui de abertura. Falar primeiramente do nosso Catarse, vou jogar aqui na tela, nosso catarse.me barra foco underline de underline pestilência. Estamos aí com 109% da meta, né, colocada, né, 913 reais que estão sendo convertidos. E com isso nós estamos fazendo o Cubo Mágico, que eu espero que vocês estejam acompanhando aí no podcast, né? A gente teve aí, vou até mudar aqui de aba, nós tivemos aí o Cubo Mágico número 1 do Flávio, falando de magia cerimonial, o Cubo Mágico número 2 do Breno, com a Rádio 93 FM. Rádio 93 FM. E a gente teve o episódio mais recente ali, né, no finalzinho de fevereiro, do Café com Pestilência, né, onde a gente falou com alguns dos nossos colaboradores, respondendo aí as mensagens e perguntas. Então, peço que, para quem ainda não ouviu os episódios, que vocês escutem. Os episódios estão muito legais. E, para aqueles que puderem colaborar e se sentirem tocados com a nossa causa, apoiem lá no catarse.me barra foco underline de underline pestilência. Certo? E, além disso, falar com vocês o seguinte. O Barbalon retornou hoje e eu já tenho uma notícia triste que mês que vem não vai ter Barbalon. Mas notícia triste. Pois é, mas tem uma notícia muito melhor, que no lugar do Barbalon nós teremos a Festa da Lei. Aê. Então, muito provavelmente nos próximos dias, em todas as mídias aí, @Calem418, nós vamos divulgar a Festa da Lei de 2021, que vai ser o dia 10 de abril. 10 de abril, marquem aí nos seus calendários. Daqui a um mês, né? Sempre, né, no mais próximo possível aí da data da recepção do livro da lei, né? Então a data que caiu aí no calendário gregoriano foi dia 10 de abril. Então estejam conosco, por favor. Nós usaremos este espaço aqui para fazer a nossa festa. Ainda estamos definindo roteiros e apresentações, mas até lá acompanhe a gente nas mídias e teremos novidades aí para vocês. Acho que é isso. Podemos então começar a apresentação de hoje. Maravilha. Fala, Então vamos lá. Fala pra mim, sobre o que nós vamos falar hoje, Malamute. Malamute, antes da gente conversar, eu queria que você também se apresentasse. Sim. Porque como esse vídeo vai estar rolando depois e tudo mais, aí quem cair aqui de paraquedas, né, sei lá, caiu, nave espacial. Caiu, tá bom. Vocês vão ver que cair é bom. Cair assim. é bom. Quem cair aqui, eu tô achando bom, assim.
Mas Sim. eu vou falar um pouquinho, um pedacinho assim pequeno da minha história na apresentação, assim. Perfeito. Mas eu sou Bernardo Malamuti, sou psicólogo, psicanalista, sou analista junguiano, sou professor de meditação, a prática que me acompanha há muitos anos aí na vida, e sou neófito da abadia de Telemahet Heru. E, enfim, deixa eu começar a colocar aqui minha tela, porque aí vocês vão comigo. Muito bem. Rolando? Sim, pode mandar ver. Maravilha, tá ótimo. Então, fazer um prelúdiozinho assim desse trabalho, que, enfim, eu estava pensando, né? Tem assim, papos sérios, papos leves, papos pesados, papos que animam, e eu gosto das conversas que trazem vida, que nos vivificam, assim. E a apresentação que eu queria trazer hoje para vocês, eu não quero fazer dela uma apresentação filosófica, uma filosofia da Terra, mas é muito mais um trabalho de investigação e de excitação imaginal, né? Eu comecei dizendo, eu venho dessa história da psicologia analítica, do Jung, né? E o Jung ele vai dizer que a percepção de imagens ela vai determinar o processo de imaginação e ele vai trazer como é que o sonhar com imagens, o viajar nas imagens, como é que isso tem um efeito na gente, né? Então, isso nos retira do que ele chama que é uma expressão, na verdade, do Freud, da inércia psíquica, né? Então, o que eu quero trazer hoje para a gente é um trabalho de um bem perceber, de um bem sonhar. Não é exatamente um trabalho de bem explicar, né? Então, não se preocupem exatamente com o aspecto intelectual cognitivo dessa apresentação, porque não vai ser por aí que vai passar. Eu também, quando eu estava preparando para hoje, assim, eu me dei conta que existe um objeto de pesquisa que me acompanha desde os idos do fim da minha graduação, há 18 anos atrás. O meu TCC de graduação o tema foi o que é o real. Naquele momento, eu já investigava um pouquinho o que é a noção de realidade e o que é a noção de real na psicanálise, né? E essa pesquisa ela se desdobrou em muitas outras, em especialização, depois no mestrado, doutorado, eu fui para outro lado, mas assim, isso estava sempre comigo, essa pergunta do que é o real, né? O que determina o real? E quando eu estava preparando essa apresentação, eu me dei conta que o objeto de pesquisa ele continua o mesmo, assim, eu continuo investigando o que é o real. Então isso é para dizer um pouco desse prelúdio de como é que eu cheguei até esse ponto, né? Eu também fiquei me perguntando um pouco assim, por que falar disso ao invés de simplesmente não falar de nada? Eu sempre me lembro da Clarice Lispector, quando na última entrevista dela, né, ela diz assim que o trabalho do escritor brasileiro, perguntado para ela qual é o trabalho do escritor brasileiro, e ela fala, o trabalho do escritor brasileiro é falar o menos o possível. Então, eu sempre me pergunto assim, se a gente está falando de mais ou de menos, né? Mas aí eu encontrei no Bachelard, o Bachelard fala uma coisa que é muito bonita, assim, ele fala assim, e ele vai ser uma grande referência para mim hoje aqui. Ele diz assim, as pedras são mestres mudos, elas atingem com mutismo o observador. Então, eu fiquei pensando, bom, então se eu quero falar um pouco sobre isso, talvez eu tenha que calar, eu não tenho que falar. Né? Mas aí o Bachelard também diz que é função do investigador ou do pesquisador reanimar a linguagem com novas imagens. Né? Então, eu fiquei pensando que talvez essa apresentação hoje ela seja muito mais um reanimar a linguagem ou reanimar, vivificar um pouco esse debate do que, de fato, explicar ou elucidar alguma coisa. Né? Então, meu convite é que a gente faça uma certa experiência de alienígena, assim, com uma curiosidade atiçada, e eu vou trazer uma historinha para a gente começar com isso. Assim. A minha apresentação ela vai estar dividida mais ou menos em 4 partes, o que eu vou chamar da queda, da imobilidade, do tempo e da aterrissagem. E
É muito impressionante porque o Milosz, num texto que chama A Iniciação Amorosa, ele diz assim: todo símbolo tem uma carne e todo sonho tem uma realidade. Então é um convite um pouco para a gente bem sonhar juntos, assim. Então, uma obra não nasce somente de um ponto de vista, mas de um jogo de forças, né? E isso é um pouco para a gente deixar meio assim atrás da gente essa história, né? Eu vou começar então com um pequeno contozinho que o David Foster Wallace, ele enfim, relata, que é um conto que eu gosto muito, assim, que tá num discurso dele, naquele famoso discurso dele, Isso é Água, né? O conto, ele diz assim, que 2 peixes estavam nadando, e aí passa por eles um peixe mais velho, né? E esse peixe mais velho, muito sorridente, passa por eles e fala assim: e aí, como é que tá a água hoje? E aí os 2 peixes mais novos sorriem, continuam nadando, quietos e tal, e passa um tempo, um olha para o outro e diz assim: o que é água? Que diabos é água, né? E, enfim, essa é a historinha. E essa história, ela é um pouco, ela tem muitas camadas de interpretação. O David Foster Wallace, ele trabalha essa história muito detalhadamente, assim, mas tal como ele, assim, eu queria dizer que eu não vou aqui hoje estar como o peixe mais velho e sábio que fala sobre alguma coisa que ninguém percebeu ainda, né? Não é isso, assim. O que essa história, quando ela me anima para começar a falar hoje, porque talvez eu vá falar de alguma coisa muito óbvia. E tudo bem dizer do óbvio, né? Desde que a gente atice de novo a nossa curiosidade e, meio como a Dolly, a gente continua a nadar, né? Então, deixa eu contar um pouquinho como é que essa história, de fato, começou recentemente, assim. Como é que isso se animou recentemente, né? Assim, eu, no começo da quarentena, eu li esse livro novo do Bruno Latour, que chama Onde Aterrar? Como se orientar politicamente no antropocentro, né? Muitas pessoas na minha volta tiveram que aguentar eu falando desse livro por semanas e semanas, assim. É um livro que mexeu demais comigo, assim. Eu amo o Bruno Latour e o livro, ele é um livro relativamente simples de ler, assim, e a tese dele é muito simples. Eu vou trazer a tese dele para vocês, mas esse livro me tomou, assim, sabe? E, enfim, em 2015, o Trump falou o seguinte: nós, os americanos, não pertencemos à mesma terra que vocês. A de vocês pode estar ameaçada, mas a nossa nunca estará. Essa frase, né, chama a atenção da gente, né? Em 2016, o Libération teve o jornal francês, ele teve um editorial que dizia assim, o editor chama Julien Coupat, ele diz assim: é preciso trazer de volta para a terra e retomar as rédeas daquilo do qual nossas vidas foram apartadas e que tende a nos escapar o tempo todo. A tese do Bruno Latour, ela é relativamente simples. Ele diz assim: para sobreviver, as elites compreenderam que não mais precisavam fingir compartilhar a terra com o resto do mundo, nem mesmo como um sonho a perseguir, né? O ideal, sei lá, do Esperanto, o ideal de uma terra compartilhada. As elites, elas não precisavam nem mais fingir que isso era um sonho. Simplesmente elas não compartilham a mesma terra com o resto do mundo, né? Eu vou ler um parágrafozinho do Latour para vocês. Ele diz assim: as elites se convenceram tão bem que não haveria vida futura para todos que eles decidiram se livrar o mais rápido possível do fardo da solidariedade. As classes dominantes perceberam, numa metáfora um pouco gasta, como do Titanic, né, que o naufrágio climático é inevitável. Apropriando-se dos botes salva-vidas, eles pedem para que a orquestra toque durante um bom tempo canções de ninar, para que eles possam aproveitar a noite escura, escutem, aproveitar a noite escura, para dar o fora antes que a inclinação excessiva do navio chame a atenção das outras classes.
Para sobreviver, eles compreenderam que não precisavam mais fingir compartilhar a Terra com o resto do mundo, nem mesmo como um sonho a perseguir, né? Então, o Latour vai dizer que não se trata de convencer as elites que as ciências climáticas estão certas, né? De que, de fato, o mundo está esquentando, que o mundo está... Bom, isso, o Latour ainda escreveu isso pré-pandemia, né? Foi lançado no começo da pandemia, mas a escrita dele foi pré-pandemia, né? Vai dizer que não se trata de uma questão cognitiva, não é uma questão de convencer as elites disso, porque, do ponto de vista do Latour, de fato, os super ricos, eles vivem em um mundo alternativo. Não, eles não compartilham o mesmo mundo do que o resto da humanidade, né? Não há mundo comum, né? Enfim, situem isso como a leitura que eu estava no começo da quarentena, muito tomado por essa leitura, assim. E aí a gente teve o Elon Musk com o projeto SpaceX, né? O Elon Musk que, enfim, ele quer ir para Marte. E é isso, ele simplesmente decidiu abandonar a Terra, né? E como ele é o maior expoente desse projeto dos super ricos de simplesmente abandonar a Terra, né? Ele chega no ponto, eu acho muito chega a ser assim, um negócio muito louco, né? Assim, que ele não põe o nome dele, nome do filho dele, de uma coisa que não é exatamente um nome que a gente conhece como um nome humano, né? X, A, E, A, nem sei como é que pronuncia o nome do filho dele, né? Então, naquele momento da pandemia, no começo, assim, não, isso a gente estava mais ou menos em julho, na pandemia, naquele momento que a gente achou que era o pior momento da pandemia, né? De repente eu vi o Elon Musk simplesmente dois astronautas dele abandonando a Terra, né? Era isso, assim, e a gente ficando para trás e simplesmente ele nesse projeto de sair da Terra, né? E eu achei essa camiseta do SpaceX que ele vende, né, muito interessante, né? I need my SpaceX, eu preciso do meu espaço X, né? Com esse astronauta muito tranquilão na boia dele, completamente tranquilo nele aí, né? Assim, e a gente se matando, morrendo aqui aos borbotões na Terra, e o Elon Musk tranquilaço no projeto dele de Marte, né? Então eu achei que a tese do Bruno Latour de que os super ricos eles simplesmente não compartilham a Terra e que eles resolveram abandonar qualquer projeto Terra, né? Eu achei que aquilo de fato tinha ressonância, né? O Latour vai falar que o terrestre ele deixou de ser um plano de fundo para a ação humana, né? Porque é como se houvesse antes assim a geografia humana, né? E a geografia física, uma coisa e a geografia humana sobreposta sobre a geografia física, né? E a partir do momento de tudo que a gente está vivendo, é como se essa geografia física ela deixasse de ser apartada da geografia humana, que na verdade a Terra ela se torna realmente um ator. E aí o Latour fala uma coisa que é muito impressionante para mim. Ele diz assim: a Terra é uma experiência a ser alcançada, né? Isso me ficou assim, sabe? A Terra como uma experiência a ser alcançada, né? E aí eu confesso que eu não sei se foi ver aqueles astronautas saindo da Terra e deixando todo mundo para trás, se foi a vacina que não existia naquele momento, e eu pensando, meu Deus, quantos trilhões de bilhões de dólares foram investidos nisso, que poderiam ter sido investidos em pesquisa para, enfim, acabar com o Covid. E eu pensei assim, como assim abandonar a Terra? Como assim abandonar a Terra? Eu estava revoltado, confesso. Eu pensei assim, esse povo nem nunca viveu aqui. Como é que eles estão abandonando isso aqui, né? E aí foi nesse momento que eu tive eu tive assim, uma luz. E a hipótese do Marcelo Ramos Mota, ela ganhou todo sentido para mim. Ele vai dizer, o homem comum vive em Clifford, né? Então, esse ponto, ele se iluminou para mim. Eu falei, realmente, o homem comum, ele não compartilha a Terra, ele não compartilha a Terra, ele está em outro lugar, ele está em Clifford, né? E esse foi o ponto que, de fato, me serviu como uma chave de leitura do momento e do que eu estava vendo e experimentando, né? Então, o Marcelo Ramos Mota, ele vai, e eu estou utilizando aqui
como referência, preciso dizer também, né, um texto que eu gosto demais, está no blog da Badia, um texto do nosso querido Frater Kiff, que chama 10 Considerações sobre Malkuth. Vem cá, meu filho. O Mota, nem só um momento que tem esse momento aqui, isso é importante. O Mota vai dizer que o homem, ele só vai sair do plano de discos a partir do que ele chama da mudança fundamental, né? É só aí, a partir da mudança fundamental, que o homem pode começar a habitar Malkuth, né? E aí depois eu achei na John Fortune, na Cabala Mística dela, né, ela dizendo uma coisa muito interessante, no capítulo de Malkuth dela, ela diz assim, essas coisas são difíceis de elucidar para aqueles que não viram o sol da meia-noite, né? Essas coisas elas se revelam claramente na meditação e pouco na discussão. Então, eu achei que a hipótese do Mota era de fato uma hipótese que se comprovava, né? Assim, o homem ele precisa atravessar um portal, né, para sair das trevas e caminhar em direção à luz e caminhar em direção a isso que a gente chama de Malkuth, né? Então, esse ponto, para mim, a gente sabe que na árvore da vida, o probacionista da AA, ele está abaixo de Malkuth. Então, ele precisa fazer essa mudança para, enfim, entrar, de fato, na árvore, né? E o meu avô, é muito engraçado, meu avô sempre disse para mim, assim, eu venho de uma família de judeus, meu avô sempre dizia para mim para eu não mexer com cabala, né? Ele falava assim, Bernardo, quem mexe com cabala ou enlouquece ou se ilumina, né? E eu tenho certeza que ele sempre apostou na primeira opção, que eu ia enlouquecer, né? Mas enfim, de fato a cabala me pegou, eu não resisti, né? E para dizer um pouco para quem não tem nenhuma experiência ou nenhum trato nesse campo, né? O Crowley vai falar que a cabala ela é um sistema útil de pensamento. Eu acho isso muito bom que ele diz assim. É um sistema útil de pensamento, de relações e de associações, né? No Pequenos Ensaios em Direção à Verdade, ele diz assim, é um método de classificar os fenômenos do universo e suas relações, né? Então, para mim, naquele momento, foi muito importante isso, porque serviu de chave de leitura para o que eu estava vendo, experimentando e, enfim, lendo em outros autores, né? Então a gente aprendeu que Malkuth é o domínio do reino físico, né, dos 4 elementos, é a concentração do todo na matéria, na natureza, né? E, enfim, o homem comum, então, antes da mudança fundamental, ele vive desaterrado. E aí que me veio a ideia, começou a vir um pouco mais a ideia do astronauta, né? A deriva, voando no plano de discos, completamente jogado de um lado para o outro com forças desordenadas, né? Buscando a ascensão, mas preso ou na inércia ou no movimento retilíneo uniforme, que também é inércia, né? Ele, enfim, atado às circunstâncias da vida dele, né? Na escuridão, sem conseguir de fato se mover, né? E por que insatisfeito, né, refém dessas forças demoníacas do ego dele, né, de Clifford, né? Então, por que esse homem ele fica refém, né? Porque falta para ele gravidade e propulsão, né? Sem saber qual motor ele pode finalmente usar para começar a se mexer. Então me veio muito essa ideia do astronauta perdido no espaço, né? A gente sabe quando ele desconecta, os astronautas quando eles desconectam da nave, se eles não têm uma propulsão neles, eles permanecem naquele movimento retilíneo uniforme ad infinito, né? A infinitude é muito importante, a gente vai ver, né? Assim. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, né, me veio como é que o homem comum ele sonha, não é em sair da Terra, né? O que ele deseja é se livrar da experiência de Clifford, né? Mas ele só tem como referência as imagens projetadas do próprio ego, né? Ele está no escuro, né? Então ele é capturado por ideologia, ele é capturado pelo silêncio infinito do espaço, né? Assim, na escuridão e na falta de um objeto para refletir, né? Então ele fica absorvido nesse tempo infinito do universo, né? E a gente pode pensar até na roda do karma, né? Essa absorção nesse tempo infinito, né? Ele não sabe se orientar,
então não tem como ascender, né, porque inclusive para cima e para baixo não faz nenhum sentido ainda, né? Então, nesse ponto, o primeiro objetivo do homem, do astronauta, deveria ser encontrar um motor, né? A verdadeira natureza do seu próprio ser, né? Usar esse motor, essa força, com toda a dedicação para cair em si, né? Para perceber a sua própria deriva, dispersão e finalmente começar a traçar um plano de aterrissagem, né? Então, a primeira experiência desse astronauta, assim que ele encontrar esse motor, então hoje eu vou falar a partir desse astronauta que já encontrou seu motor, né? Como é que vai ser um pouco esse plano de aterrissagem nele, né? A reentrada na Terra, a gente sabe, ela não é fácil, né? A força, a fogo, né? E é um grau de entrada, um ângulo e um grau de entrada correto, né? E uma dica aqui é usar o Sol como referência, né? Porque do contrário ele vai ser lançado de volta no espaço se ele não entrar referenciado e ele se despeça, vai, enfim, a gente já viu, a astronave que não entra direito se despedaça no espaço, né? Mas caso ele consiga cair em si, permanecer inteiro, imóvel e enfrentar o silêncio que é o silêncio da reentrada, né? Ele tem uma chance de finalmente aterrissar, né? Porque é só colocando os pés no chão que ele tem uma chance de subir, né? Para voar é preciso primeiro cair, né? E nisso o Mota também tinha razão. Não seria de todo ruim um bom treino para aquele que se anseia o neofitado da A, não seria de todo ruim um bom treino em arte marcial, né? Aprender a cair é uma das primeiras coisas que a gente aprende em arte marcial, né? Então, vamos começar experimentando um pouco a queda, assim. Vini, põe o primeiro vídeo pra gente, fazendo favor. O Bachelard vai dizer o seguinte: há noites em que o destino do homem é cair. E então a gravidade é uma das 4 forças fundamentais da física, né? E foi com Hitchcock que eu aprendi a apreciar a noção de queda, né? Depois eu vou mostrar um trechinho do Vértigo, Um Corpo que Cai, que é um dos meus filmes favoritos na vida, sem nenhuma dúvida, né? E a gente conhece, todos nós, a gente conhece os sonhos de queda, ou o quanto que eles são comuns, né? A vertigem que nos causa um prédio muito alto, né? É como se o corpo e a mente eles não tivessem exatamente acostumados à altura, né? Eles sucumbissem a um impulso para baixo, né? Eu acho muito bom que em francês a palavra parapeito, né? Parapeito é muito bom em português também, é lindo demais, né? Mas em francês é garde-fou, né? Segura louco, né? É como se em nós o louco ansiasse pelo chão, né? Ele ansiasse pular para o chão, ele ansiasse os pés no chão. E a gente sabe que em nós, né? Tudo pode cair em nós, né? Todos os nossos sonhos podem cair, nossas ilusões, a nossa própria pele cai, a nossa beleza, os nossos amores caem, né? Tudo está propenso à queda, né? Sem os pés no chão, é como se a gente tivesse um chamado a cair, né? O tempo inteiro, a nossa espreita, isso nos convocando, né? Mas de que queda que eu estou falando aqui, né? Estou falando da queda do homem em si mesmo, né? Parando de girar em torno de outros centros gravitacionais e se tornando uma massa densa, forte o suficiente para se manter inteiro na sua órbita, né? A reentrada na Terra, ela vai causar uma pressão externa imensa. A gente sabe, barulho e tal, não sei o quê. Enfim, e como é que a gente não sucumbe a essa pressão externa, né? E nesse momento, na hora da queda, é o momento onde o sujeito ele precisa aumentar a pressão interna, né? Aumentando a pressão interna, ele consegue não ser colapsado por essa pressão externa, né? Então, o Bachelard vai dizer: o infeliz, atingido por uma vertigem em seu significado primordial, está sozinho até o âmago de seu ser. É uma queda viva. E essa queda
abre em seu próprio ser verdadeiros abismos, né? E então, assim, esse é o começo da ruína do ser, né? E essa é a queda que a gente anseia. É a primeira queima do motor, que vai fazer o sujeito experimentar toda a pressão da gravidade e que pode trazer para ele a estabilidade de pôr os pés no chão, né? O maior inimigo dele agora vai ser o que vai colocar ele a trabalho, né? A pressão aqui e a depressão encarada não como um quadro clínico, né? Mas essa pressão para baixo, né? Essa depressão, né? E no nosso corpo tem uma coisa muito engraçada, né? Porque tudo em nós, no nosso corpo físico, cai, menos uma coisa. Tem uma coisa, é triste, mas enfim, é isso. Tem uma coisa que acontece que é, conforme a gente vai envelhecendo, a nossa gengiva sobe. Então, é terrível, é horroroso isso, mas enfim, fazer o quê, né? Tudo em nós cai, menos a gengiva sobe. Então, se tudo em nós cai, mas a gengiva sobe, a gengiva, ela cai para cima. Então, a gengiva é um ensinamento para a gente poder cair para cima, né? E então esse é o momento onde o homem ele precisa permanecer quieto, né? Aprumar a sua vontade, seu corpo, né? E enfim, a coluna vertebral aqui ela vai ser extremamente importante. Depois eu vou mostrar um pedaço disso, como é que isso aparece, né? Mas a primeira vértebra da coluna aqui no alto ela se chama Atlas, né? E ela não recebe esse nome à toa, né? Ela segura o mundo, ela sustenta o peso do mundo, né? Então, o Bachelard vai dizer assim, em primeiro lugar, manter-se reto. Ah, gente, eu esqueci de mostrar o livro que eu estou usando do Bachelard. São dois volumes. O primeiro se chama A Terra e os Devaneios da Vontade, e o segundo volume se chama A Terra e os Devaneios do Repouso. Ok? Enfim, a pesquisa dele sobre os 4 elementos, que é uma pesquisa que eu me dedico há alguns anos, porque ela começa com a psicanálise do fogo, né? E termina com a terra, né? E depois ele vai falar sobre o tempo, e eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Mas o Bachelard diz assim, então, em primeiro lugar, manter-se reto. O resto vai como pode, né? Manter-se reto num universo aprumado, eis o projeto do não-eu numa metafísica da vontade representada. Certas figuras do mundo reclamam, convocam, conclamam a ação dos nossos músculos. Então, nesse momento, né, de novo, eu estou muito com as referências de francês, por causa do Bachelard, né, assim, mas terra, né, se a gente ler ao contrário, é arrête, pare, né, para, é hora da imobilidade. E se a gente enfim, não constrói essa pressão interna, né? Eu sempre me lembro da experiência do Um Corpo que Cai, né? Que mostra uma outra visão da queda, do homem que sucumbe na queda, né? E eu queria mostrar um clipezinho para vocês, porque, enfim, eu acho muito propício a visão de um corpo que cai. Deixa eu pôr para compartilhar o áudio também. Então, tá aqui. Experimentem um pouquinho a vertigem desse homem. Todos nós conhecemos a sensação dessa queda, né? Dessa queda em direção, especialmente em direção à morte, né? Como é que ela nos pega. Mas eu vou voltar nessa frase do Fontaine, nesse texto dele que chama La forme du visage, a forma de ver, né? Assim, do olhar, né? Da mirada, né? Ele diz assim, ao furor imóvel das pedras. E desde do início do meu caminho, eu sempre tive uma paixão, assim, pela postura do dragão, o asana do dragão, porque na yoga mais tradicional ele é conhecida como pose da rocha, né? E eu acho uma inspiração que a rocha também seja um dragão e o dragão também seja uma rocha, né? Então, finalmente passada a cortina de fogo, saculejo que oprime o casco externo, né? A roupa
do astronauta ainda inflamada pelo aquecimento. Finalmente ele consegue começar a ver alguma coisa, né? Mas ainda é uma imagem de uma imagem, de uma imagem, de uma imagem, é puro reflexo da luz, né? Mas agora a gente está numa sala iluminada, né? Repleta de obstáculos, como diz o Frater Keith, mas eles agora são visíveis, né? E todo praticante de asana, ele sabe que é preciso estar ocioso para a imaginação se excitar, né? Basta se aquietar que o cinema da tela mental começa a operar, né? A gente não sabe ainda se é um trailer ou se o filme já começou, né? Primeiro a gente toma o assento e acolhe que os refletores dos nossos capacetes ainda estão abaixados, né? Luz demais pode ofuscar. Então, é melhor, por enquanto, só começar a sentir um pouco dessa experiência de permanecer quieto, né? É agora o grande desafio do sujeito, né? O grande desafio do astronauta é estar sujeito à gravidade agora, né? E ele vai experimentar todos os incômodos do que a gente pode chamar da psicologia do pesado, né? As coisas ficam pesadas, né? E especialmente quanto mais moeda no bolso ele carregar, mais difícil vai ficar para ele, porque nesse ponto não há riqueza no mundo que pode comprar o trabalho, né? Não tem como terceirizar esse trabalho. Não adianta um grande arcabouço de conhecimento, né? Um astronauta ele pode ser absolutamente maravilhoso do ponto de vista cognitivo. Se ele não tiver um corpo forte, se ele não tiver o próprio corpo treinado, ele não pode voar, né? Então, o corpo, ele precisa se estabilizar, né? E então a gente vai para uma coisa que eu encontrei no Bachelard, que ele chama do desafio da medusa, né? É como se fosse uma medusa que pode ser uma medusa às avessas, né? Pode ser o sujeito se petrificar, né? Ou, enfim, permanecer com esse olhar de horror, ansiando por satisfação, né? Foi o caso da Medusa, né? Ela foi assediada por Poseidon e ela assume esse semblante de anseio de satisfação, esse semblante do horror, né? O sujeito pode se petrificar assim, ou ele pode começar a saber, de fato, para onde olhar, né? Para onde dirigir o olhar dele. O que de fato interessa a ele petrificar ou não, né? Então, enfim, esse momento é um momento de tonificar da vontade, um tonificar, ganhar tônus da vontade, né? O Bachelard vai dizer, na solidão ativa, eu acho lindo esse ponto, a solidão ativa, né? O homem quer cavar a terra, furar a pedra, talhar a madeira. Ele quer trabalhar a matéria, transformar a matéria. Então o homem não é mais um simples filósofo diante do universo. É uma força infatigável contra o universo, contra a substância das coisas, né? Então, é o que ele chama da psicologia do contra. Então, a matéria, ela não vai permitir. É muito interessante quando ele fala que não é mais um filósofo diante do universo, né? Não se trata mais, nesse ponto, de filosofar e pensar e tal, mas se trata desse tonificar, né? A força contra as coisas. Tem um dos microfones que está aberto aí. Então, enfim, nesse tonificar da vontade, né, o Bachelard vai dizer que o trabalho ele acontece simultaneamente nos músculos e nas articulações, né, e realmente o filósofo das paisagens, ele pode conseguir descrever belamente uma paisagem, mas ele não sabe a sensação da grama sob os pés dele, ele não sabe a textura da madeira correta, textura correta da madeira para poder criar um fogo para ele, né? Então, obter um corpo denso, propicia lições muito importantes, né? Eu ia mostrar agora um outro trecho, eu nem vou mostrar, mas é um trecho que depois vocês podem ver, é a abertura de talvez aí o outro filme favorito meu, que é o Blue Velvet, do David Lynch. A cena, eu não sei se vocês conseguiram ver até o fim ela, mas depois que o sujeito ele tem
a pressão aumenta, ele tem um AVC, ele põe a mão, né, na nuca dele, né? E, enfim, para quem tiver um pouco mais de estudo de cabala, pode pensar um pouquinho sobre a mão na nuca, né? E aí ele cai morto, né? E ele segura assim a mangueira como se fosse um falo ereto, assim, né? E o cachorro mordendo e tal, mas ele tá morto. E aí a câmera vai descendo para a grama e a grama parece completamente parada. E ela vai adentrando a terra, e conforme ela vai adentrando a terra, a gente vai vendo um movimento, assim, a terra o tempo inteiro movimentando, né? A gente sabe que quando a gente olha para as coisas, né? Se eu olho para uma cadeira, né? Eu acho que essa cadeira está lá, parada, estável, né? Mas na verdade, se eu olhar muito profundamente para essa cadeira está assim, ó, ela está o tempo inteiro decompondo, em movimento, né? Assim, ela está acontecendo ali, né? Então, depois que a gente, enfim, chega nesse lugar, a vida, né, ela acontece, o tempo acontece, né, assim. Então, o Bachelard vai dizer assim, sob uma superfície tranquila, a gente sempre fica admirado de encontrar a matéria agitada. O repouso e a agitação têm, assim, suas imagens justapostas, né? Os sonhos de pedra atiçam nossas forças mais íntimas, né? E é super interessante a gente pensar nisso, né? Assim, como é que, enfim, a Terra nesse ponto, né? Ela se mostra absolutamente nesse momento viva e causando grande horror ao astronauta, né? Porque a presença da sombra da morte, do decaimento, da decrepitude, né? E ainda que não seja o momento de eu dizer muito sobre a experiência do tempo, né? O astronauta nesse momento ele tem uma chance de se perceber no aqui e agora, né? Entre dois nadas, né? Entre futuro e passado, dois nadas, ele tem a chance de perceber o instante, né? E, enfim, ele pode obter a experiência do aterrissar, né? É muito impressionante a gente pensar que o Buda Sakyamuni, no momento, na transição dele para a iluminação, né? Maia se dirige a ele e pergunta, no limiar dessa transição, se pergunta quem vai testemunhar a sua iluminação, né? E o Buda coloca a mão na terra, tal como nessa imagem, ele coloca a mão na terra e diz: a terra vai ser minha testemunha, né? Então, enfim, a terra testemunha. E aí o sujeito finalmente ele pode aterrissar, né? Então, o Bachelard vai dizer assim: o ser humano que abandona os homens e vai fundo em seus devaneios, ele pode finalmente olhar as coisas, né? Então, finalmente, com os pés firmes no chão, consciente do seu combustível, o homem pode bem olhar, bem ver, bem sonhar e, principalmente, bem perceber, né? Olha o que o Leonardo da Vinci fala nos cadernos dele, né? Ele diz assim: a leveza nasce do peso, e reciprocamente, pagando imediatamente a favor da sua criação, ambos aumentam em força na proporção que aumentam em vida. E tem tanto mais vida quanto mais movimento tem. Eles também se destroem mutuamente no mesmo instante, na comum vendetta de sua morte. Pois assim é feita a prova. A leveza só é criada se estiver em conjunção com o peso. E o peso só se produz se prolongar na leveza. Enfim, o meu astronauta, ele pousou no Rio de Janeiro, né? E lá que vem a canção que eu quero encerrar esse momento assim de apresentação e de fala, que eu já falei demais, né? Assim, para, enfim, inspirar um pouco vocês, né? Porque o peso ele aspira a nostalgia de leveza, né? Então, vai ter a hora de zarpar de novo, né? Mas o astronauta, por enquanto, ele pode dormir e sonhar, né? Então, é hora, talvez, da morena sambá e do mar, das praias sem fim, né? Então, eu queria colocar para a gente ouvir o Samba do Avião. Deixa eu fazer isso aqui, só um minutinho, gente, porque isso é uma experiência que vale a pena ouvir.
Eu falei que vocês me perderam sambando aqui. É, Mas eu queria deixar por último essa imagem, que é uma imagem muito bonita, assim, que é a primeira caminhada sem amarras no espaço, né? Isso foi em 7 de fevereiro de 84, né? E o astronauta na foto, ele se chama Bruce McCandless, o segundo, e, enfim, é uma foto muito impressionante, assim, a primeira caminhada sem amarras no espaço. É isso, gente, que eu tinha para falar e apresentar. É um pouco isso. E deixa eu romper meu compartilhamento para a gente agora poder conversar. Eu achei maravilhoso, né, que a gente terminou essa conversa aterrando. Ah, A gente subiu, mas foi pra longe. Subiu e vamos aterrar, né? maravilhoso esse filme. E eu acho essa, assim, E eu gosto dessa versão. Eu tenho que agradecer ao querido Fraterror por essa versão do aterrar, né? E não aterrissar, né? Assim. E das praias sem fim, né? Poder ver as praias sem fim. Muito bom. Pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, se vocês tiverem perguntas, a hora é essa. Breno e Raquel também, se quiserem comentar alguma coisa. Eu não sei se, porque psicólogo, eu não sei se. Mas eu acho que mas assim, tem uma coisa muito forte dentro do rolê que a gente estuda em magia, que é essa coisa da imagem e desses estímulos mais poéticos, né? Que você falou muito, e como é que eles podem ajudar a gente nesse aterramento. Isso. E eu queria saber de você, enquanto professor de muitas coisas, e enquanto também pessoa nesse caminho iniciático, que exercícios você diria para a gente fazer para esse aterramento, assim? Então, assim, eu acho assim, enfim, primeiro comentar de novo disso que você trouxe, que realmente eu acho que é muito muito bom, assim, a gente lembrar como é que esse caminho da música, da poesia, da arte, das imagens que excitam a mente, que despertam a imaginação, como é que ele tem o seu lugar e, enfim, para a gente não cair também demais, que é uma coisa que, especialmente um pouco mais no nosso meio, assim, né, a gente é acusado de ser muito cabeção, assim, né, e de como é que a gente pode trazer um outro jeito de olhar para isso, assim, né, que não precisa ser a dureza da seriedade do papo, né, ultra mega de palavras que ninguém entende nada, enfim, que isso, enfim, pode ser visto de outro jeito, né, mas assim, eu sou muito fã de asana, né. Eu acho que a prática de asana é uma prática que ajuda demais a gente a aterrar, né? Yoga ajuda demais a gente a aterrar. O Mota recomendava, eu falei disso, arte marcial, que ajuda também demais a gente a aterrar, né? Mas todas as práticas que realmente envolvem o corpo, que realmente, assim, é muito louco, né? Se a gente vai fazer, sei lá, você vai fazer uma saudação ao sol, a gente outro dia falou de saudação ao sol, né? A gente vai fazer uma saudação ao sol. Na hora que você vai fazer o negócio de fato, aí que você vê o peso do seu corpo, a força dos seus braços, como é que as suas pernas, como é que elas estão, tanto que elas estão encurtadas, tanto que elas estão alongadas e tal. Quando eu tô aqui, né, no computador vendo Saudação ao Sol, eu amo ver a Gisele Bündchen fazendo a série A de Ashtanga, que ela faz, parece que ela não tem peso. É muito impressionante, assim, ela não tem peso. Né? Aí eu vou fazer a série e eu descubro que realmente o mundo que eu vivo não é o mesmo que o dela, porque no meu tem gravidade. Né? Então não adianta só ver. A gente tem que praticar. Então eu sou um amante de asana e yoga. E, enfim, você, as artes marciais, enfim, você bem sabe como é que tem um negócio disso que é muito massa. Mas eu tô em falta, eu preciso voltar pro meu Aikido. Vou fazer aqui uma pergunta do Lucas Furtado, tá? Fortunato, tá bom? Claro. O Lucas diz o seguinte: eu tenho uma dúvida. É possível adquirir uma atitude na vida cotidiana, uma compreensão sobre os mistérios da vida, sem passar necessariamente pelos treinamentos e pelas técnicas ensinadas pela arte? Claro.
Tô botando a questão. Não, sim, claro, não, claro, assim, Breno, se você quiser falar, pode falar, mas... Eu estava no outro assunto, né? Porque a gente tem um costume, especialmente nos últimos décadas, a gente sempre pega de referência como corpo artes marciais, né? E embora eu goste de boxe, mas a gente cai muito nesse ponto e dança como um todo, dança de salão, dança jazz contemporâneo, brincar de amarelinha, sabe? Tipo, a gente cai sempre... existe um tropo da artes marciais como referência, que é um exemplo bom, mas não é o único exemplo. Embora eu goste de boxe, eu me realizei muito mais entendendo meu corpo em dança de salão, por exemplo. Dança, eu fiz um tempo de. Eu esqueci o nome da dança específica, mas é uma dança que a técnica era você achar sua própria técnica com o seu corpo. Uhum. É Clausiana, eu acho que é uma coisa assim. E para mim foi a maior experiência de aterramento que eu já tive na minha vida. Às vezes até mais do que Aikido. E acho que a experiência de teatro também, apesar dela não ser tão forte na questão física do combate ou de uma ação mais reativa, mas eu acho que ele te ensina a sentir emoções Uhum. e a administrar elas, assim, sabe? Que eu acho que é um aprendizado que a gente perde muito com o jeito como a gente se relaciona com mídias digitais ou com, enfim, o tipo de consumo que a gente faz hoje. A gente já respondeu a pergunta Agora do bota Lucas. A do Lucas. Então, assim, a A, gente, é um dos caminhos possíveis. Sim. É um dos infinitos caminhos possíveis, né? Assim, então, eu acho que o Tom Jobim, quando ele escreveu essa música, ele não tava na escuridão, não, sabe? Eu acho que O Gilberto Gil, quando cantou também, enfim, né? Tá, eu vou agora ler a pergunta do querido Acauã Silva. Uhum. Gostei da analogia do foguete. Gostaria de saber que aspectos psicológicos ou não contribuem para o impulso e ascensão. Tandã! Eu queria muito falar sobre isso. Uai, pode ir lá, ué. Se você pensar que o que dá impulso pro foguete é o combustível e a tecnologia, eu faço uma analogia com força e fogo. Mas entrando no Jung, se você for atribuir os 4 elementos como parte da nossa alma, isso está no fogo e no ar. Você precisa saber o que você quer, aonde você quer chegar. Você tem que... E é um processo que vai do ai, fugiu a palavra. Do menos denso... Quer dizer, do mais denso pro menos denso. Né? Então primeiro você aterra, você tá com o pé no chão primeiro. Depois você sente na água o que está acontecendo com você. Para depois você usar a racionalidade para traçar uma direção. E por último, o combustível para você chegar onde você tem que chegar. O fogo é a vontade. Então, fazendo essa lógica do foguete como uma ferramenta para chegar em algum lugar, e esse lugar vai desde fritar um ovo a fazer a grande obra. Você pode fazer essa divisão em 4 estágios, um foguete de 4 estágios, usando esses 4 elementos para alcançar tudo que você precisa. Não sei se dialoga com o que você pensa, Malamute. Então, assim, é muito curioso, assim, a gente sabe que, enfim, pensando em termos de elementos, a gente sabe a importância do espírito do fogo, né, assim, nesse ponto, assim. Mas, olhando um pouco, assim, do ponto de vista, são 2 coisas que me vêm à cabeça, assim, né, que, de fato, assim, o motor, nesse caso específico, ele é um motor muito, muito específico, que é a verdadeira natureza dos poderes do seu próprio ser. Né? Esse motor não é uma tecnologia qualquer, assim, é uma tecnologia bem específica. Né? Mas eu acho que a Kawai ele perguntou uma coisa que é muito boa, assim, que vai um pouco, acho que além disso, assim,
que ele pergunta um pouco sobre os aspectos psicológicos que podem auxiliar o sujeito, né? E eu acho que tem duas coisas que eu sempre penso que em qualquer caminho iniciático que são super importantes, assim, em termos de aspectos psicológicos. O primeiro é um bocado de autocrítica, sabe? E não se apaixonar tanto pela sua própria imagem, porque isso é quando a gente começa a achar que a gente tem razão demais e que a gente está muito incrível, assim, aí é lembrar que é a hora de cair, né? É super importante cair, né? A experiência da psicologia da queda, como eu disse, ela é muito fundamental para todos nós. Então, eu me lembrei de uma história que eu amo, que é uma história da Christine Neff, que é uma psicóloga, sobre isso, sobre o apaixonamento da imagem, que ela contou que ela estava na Espanha, e aí ela estava num estábulo de cavalo, com aqueles cara com aquelas calças justinha e tal, aquela roupinha, e ela estava assim, na Espanha, ela é americana, ela estava na Espanha, achando aquele negócio, que ela estava assim, ó, um negócio mais incrível da vida dela. E aí o cara vira para ela e fala assim: você é a mulher mais bonita que eu já conheci. E aí ela fala que nesse momento ela fica completamente radiante, assim, que ela fala aquele cara, aquele cavaleiro falando isso com ela. Aí ele continua: nunca depile seu bigode. E aí, do mais alto, ela, plaf, assim, ela cai em si, né? Ela cai em si. Maravilhoso. Então, não se apaixona demais pela própria imagem. E a outra coisa que eu acho que é um outro aspecto psicológico muito importante, assim, que eu particularmente eu tenho um apreço muito grande, é o humor, né? O humor, o Freud ele escreveu pouquíssimos livros, ele escreveu muitos artigos, mas ele escreveu pouquíssimos livros e ele dedicou um livro inteiro ao humor, né? O humor ele tem um aspecto de refinamento em nós, então conseguir rir de si mesmo, eu acho que assim é fundamental, fundamental. Muito bom, gostei muito. Genial. A gente aqui tá sem perguntas por enquanto. Eu acho que a gente pode. Ah, olha aí. Então, por favor. Brilha, homem. Eu tô com meio que medo de entrar muito na psicologização da coisa toda. Então, vamos com calma aí para. Eu acho que tem muito a ver referente à autoimagem, né? A imagem de si. Do olhar da autoimagem de si. Tipo, quando você vai jogar bola, aí seus pais vão ver você jogando bola aquele dia, que você faz todas as cagadas possíveis, aí você tá muito mais próximo de quem você é do que quando você tava ali se achando o máximo, né? E a gente entende isso, né? Então, como que a gente começa a meditar e fala, nossa, que mó legal, eu estou meditando, então eu sou um cara melhor, eu tô conseguindo fazer isso, porra, aprendi o RMP. Existe um antídoto de ao longo do aprendizado, que é legal quando você aprende, já ir pondo um pezinho na queda, para não ser tão brusca a queda? Eu não sei se... Eu não sei se tem um antídoto para isso, ou se essa queda ela precisa ser muitas vezes, assim, porque às vezes ela precisa ser brusca, né? Mas eu acho que tem uma coisa que ajuda muito a gente, é ter ao lado alguém que diz assim: você não tá tão bom assim não, filho. Você fez isso, mas aquilo você não fez, né? Assim, e alguém que nos lembre, assim, que, enfim, né? Que você não é o rei da bolachita. Porque isso ajuda demais, né? Porque não existe, gente, não tem jeito assim. Enfim, nesse ponto, a gente está falando sobre esse aspecto psicológico, não existe autoanálise. A gente precisa de um outro. A gente precisa de um outro. Porque a gente se engana. Então, não tem jeito. A gente precisa de alguém que fala assim: porra, muito bom, hein? Fez porra nenhuma. Assim, e isso pôr a gente em movimento. Com certeza. O Rogério Gomes perguntou o livro do Freud que você comentou agora. O nome do livro. O Xiste e suas relações com o inconsciente. As piadas do Freud são horríveis. Né? Eu esperaria isso do Freud. Tipo assim. Mas é porque a piada e o humor, falando um pouco ainda disso, assim, ele tem uma coisa que é muito diferente de todo o resto em nós.
o sonho acontece sozinho, o ato falho acontece sozinho, né? O sintoma acontece sozinho, são todas manifestações do nosso mundo interno, mas a piada, ela só acontece se o outro ri. Se o outro não ri, a piada falhou. Né? Então isso causa em nós um profundo mal-estar. Então Freud vai se dedicar a perceber como é que a piada, como é que rir da gente, como é que rir disso e fazer o outro rir tem um efeito profundo sobre nós mesmos. Então essa inclusão do outro ela é importante. Tem, eu acho que também o efeito sobre si, né? Claro. A gargalhada. Eu lembro muito do Libernu, que um dos exercícios era você treinar a gargalhada. Sai um pouco desse lugar que você colocou, que o outro dá Sim. legitimidade a essa ação, mas também de como você reage às coisas, né? Sim. Porque se você olhar, né, às vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa e tem uma janela aqui do meu lado, eu fico pensando, se meu vizinho estiver me vendo, é muito ridículo. Né? É muito ridículo, assim. Então, assim, Bicho. é maravilhoso isso. Assim. Os ridículos que a gente já passou na rua, né, não tá na conta. Verdade. Eu acho que eu já contei isso, né, que eu fiz um ritual de aniversário e eu fui para um parque. Inteligentíssima. Fui para um parque fazendo ritual. E no meu ritual eu tinha 30 minutos de playlist em que eu dançava para acordar uma deusa. E aí eu dancei durante 30 minutos no parque. E muitas pessoas passaram. Sim. A galera fazendo assim, né? Voto depois, né? Tipo... Ai, Voto canta fio, 10. Aquela de novo. Não, mas nesse dia tudo aconteceu, assim. E é engraçado você começar a se lidar com isso. Ok, tudo bem. Eu comprei essa onda, vou levar minha onda até o fim. Mas tem uma cutucada do Crowley, acho que é pro Germer, isso em Berlim, que ele fala justamente disso que você tá falando, Raquel. Tipo assim, se vai, tipo, falar alguma coisa, fale alto, fale grande, fale épico, o tempo todo, sabe? Que o mundo também gira em volta disso. Então, tipo, né, sabe? Ele fala assim, levante da mesa e faça um MP na frente da pessoa quando ela fala uma bobagem. Maravilhoso. Sabe? Vou tirar o seu preconceito daqui e começa a fazer um MP, assim, sabe? Isso também conversa com o que você estava dizendo, né, Bernardo? Sobre o peso e a leveza. Eles precisam coexistir para que a gente sinta, né? Eu só posso sussurrar se eu já tivesse, assim, entender o peso do murmúrio, do sussurro, ou até do silêncio, se eu tiver gritado, se eu tiver... Exatamente. E a gente vê, e talvez seja isso uma grande motivação também para falar um pouco hoje, assim, que a gente vê que é muito, muito do nosso caminho, em geral, do geral das pessoas, não querer envolver o corpo, né? Achar que é possível ficar só no mental. Então, assim, não tem avanço só no mental. Você precisa do corpo. O corpo colaba, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. A pressão externa ela vai aumentando. Você até segura com a cabeça, né? Mas uma hora a coluna não aguenta. O Atlas cede. E aí, enfim. Isso aí. Ó, o Guilherme Neves lançou uma aqui. Será que, do mesmo jeito que não existe autoanálise justa, não se joga tarô pra si mesmo de forma justa? Pois é. Eu tenho uma dica em relação a tarô pra você. Eu vou com o seu porra é o seguinte. Aí você começa a ler. Olha, mas numa entrevista que eu fiz recente com o Duquette, né, ele falou disso e eu achei muito interessante. Ele falou que ele não joga tarô para ele mesmo, porque ele mente para ele mesmo. E eu achei muito pertinente, assim, né? Eu, particularmente, eu sempre peço para jogarem para mim, porque eu sei que eu vou dar uma... Eu leio o negócio ali de um jeitinho que eu quero ler. O negócio tá uma merda, né? Mas eu falo assim, mas olha que perspectiva interessante essa aqui, né? Assim, eu confesso que eu tenho um exercício de leitura sozinho, mas que quando eu faço isso, eu sempre pego o pior aspecto possível de cada carta que eu tiro. Porque é quase que uma coisa meio estoica. Eu não quero esperar o melhor. Eu quero que você me dê o pior da carta. E aí, tudo que vier acima disso tá ótimo. Aí eu faço a conexão e falo, aqui a carta aqui. E beleza. E aí, beleza. Eu errei pra cima. Então, eu coloco a minha expectativa sempre lá embaixo. Como se toda carta tivesse podre.
porque aí o que vier é lucro. Olha, eu acho que o exercício de tirar tarô pra si é complicado. Sim, Não indico. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito interessante. Porque é uma conversa com você. Eu me lembro que eu comecei a jogar tarô, eu comecei a jogar para conversar comigo de uma forma não racional. Porque quando eu ia no racional, tinha uma hora que eu empacava. E aí, eu acho que assim, eu não acho que vai dar super certo, mas eu acho que é uma boa conversa. Se você trata como uma conversa, eu acho que dá mais certo, porque aí você pelo menos sabe que você tá mentindo, você tá fazendo negociações com o seu... Sim, claro. com o seu- Eu gostei dessa ideia, Raquel, porque assim, boa. se a gente tomar menos como oráculo e mais como conversa, Isso aí. né, aí eu acho que tem uma grande. Aí tem uma grande instrumento, assim, porque aí realmente é um instrumento, assim. Isso aí. O Pedro Med Jr. mandou uma aqui. Bernardo, essa postura das elites Musk-like refletem também uma negação da independência e da própria condição humana? Sim, sim. Eu acho que assim, essa postura e o especial, assim, pra mim, o Elon Musk, ele eu todos os dias que eu puder falar mal do Elon Musk, eu vou falar. Assim, Eu não julgo. Você faz o hash, fala mal do Elon Musk, aí você marca lá. Ó, eu hoje... acho, porque assim, puta que pariu, né? Enfim, mas assim, é de um, eu não sei, isso que o Pedro traz, assim, ver SpaceX indo embora era de um individualismo, isso. Era tão absurdo ver aquilo, assim. É de um abandono da compaixão e da solidariedade de um tamanho, né? Que realmente, assim, é uma humanidade não compartilhada, né? Não é... eu acho que ele... Enfim, né? Foda-se o mundo. É tipo isso, foda-se o mundo, eu vou pra lá. Né? Se eu não for, meu filho vai. Né, chama XYZ, não sei das coisas, eu até esqueci o nome do menino. Então, enfim, né? O que aconteceu com a Grimes, sabe? Eu fico pensando nisso. Assim. Menino, eu tenho a mesma queixa pra fazer da Grimes. Porque eu gosto da menina. Eu realmente gosto dessa mulher. Eu também. O que aconteceu com ela, sabe? Ela cantava nas bibliotecas, entendeu? Você vê que o O que Elon é que Musk... deu errado, Grimes? Você vê que o Elon Musk conviver com aquele homem não é bento. Porque ele não compartilha a humanidade. Né? Ele tá Tem certeza que o bote que derrubou foi dele? Tenho certeza. Caraca, com certeza. Porque somos grandes. Com certeza. Eu falei mal dele, mostrei né? Dele, Isso aí. paranoico, né? Falou do filho. Falei do Entendeu? Passa um drone. Daqui a pouco vai chegar um drone aqui na minha janela. Pessoal, olha só, a gente vai encerrar a live, mas a gente continua aqui no Jitsi. Alguma galera, já tem galera aqui batendo na portinha aqui pra entrar. O link do Jitsi está no evento do Facebook. Então vocês deem uma olhada lá no evento do Facebook. Eu já botei lá o link do Jitsi. Então vejo vocês por aqui. E sigam-nos em todas as redes, @Kalem418. E até a próxima. Bernardo, É esse, quer dizer. seus Bernardo, links, por favor. Últimas considerações. Isso. Faça o seu jabá, seu trabalho incrível. Não tem, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Assim, agradeço demais a presença aqui, a participação, quem veio, quem assistiu. Eu não consegui ver nenhum comentário de ninguém, não sei quem que veio, não sei quem que viu, não sei quem Uma que nada. galera, 50 pessoas mais ou menos ao vivo. Agradeço demais a todos. Mais de 300 cliques. Maravilhoso. E quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão que depois quiser mandar, pode me mandar. No Instagram, @bmalamute, tá lá no negócio do Kalem, a gente fez uns videozinhos ótimos. Eu e a Raquel nos divertimos a baldes. Vocês não imaginam. E o meu e-mail da Abadia eu preciso ler direito, senão eu falo errado, que é tet419@abadiadetelema.com, né? E é isso. Obrigado, gente. Valeu. Até daqui a pouco. Venham pra cá tomar uma cervejinha com a gente.